Durante vários séculos, a história russa foi marcada por ondas expansionistas e agressivas, e outras mais cooperativas com o Ocidente. E nos últimos anos, parece que a Rússia está novamente entrando num período de expansionismo. A Finlândia, um país vizinho da Rússia, sabe disso, em primeira mão, porque já travou várias guerras pelas suas fronteiras, e o fato da Suécia, um país historicamente neutro, que recusou alianças militaristas durante muitos anos e subitamente se candidatou à adesão à OTAN, significa que a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia mudou completamente a geopolítica. E de repente, a neutralidade começou a aparecer muito mais com vulnerabilidade. A Finlândia fez parte do Império Russo até 1917, quando se tornou independente. No entanto, a Rússia sempre esteve de olho na política interna da Finlândia e quase sempre tentou influenciar o seu destino. Portanto, as perguntas que fazemos são: como a Finlândia já sobreviveu à invasão russa e por que a Finlândia está tão bem preparada para a guerra? Essas e tantas outras perguntas é o que tentamos responder nesse canal. Portanto, não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir nesta plataforma para estar sempre bem informado e assim ser o protagonista de qualquer conversa. Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Durante 3 meses, no inverno de 1939 e 1940, a pequena Finlândia resistiu ao poder da União Soviética e sobreviveu. Inicialmente, ninguém pensou que isso seria possível, mas surpreendeu o restante do mundo. A razão pela qual a União Soviética invadiu a Finlândia foi a desconfiança de que a Alemanha se juntaria à Finlândia no lançamento de um ataque contra eles. Portanto, os soviéticos queriam mover a fronteira com a Finlândia a partir do oeste para que Leningrado, hoje conhecido como São Petersburgo, a segunda maior cidade russa, fosse mais segura. Em troca, a União Soviética cederia outros territórios à Finlândia. No entanto, a Finlândia rejeitou a oferta. Como resultado, o conflito começou. A guerra começou porque a Finlândia supostamente atacou um posto fronteiriço soviético, mas provavelmente foi uma operação de bandeira falsa soviética. Ou seja, foram os próprios soviéticos que lançaram o ataque para justificar uma declaração de guerra. A invasão soviética começou em 30 de novembro de 1939 e eles esperavam a vitória total em apenas algumas semanas. Isso porque no papel a Finlândia era muito mais fraca. Tinha um exército de apenas 100 mil homens, um número baixo em comparação com os 400 mil homens do exército soviético. Além disso, eles não tinham transporte motorizado de armas antitanque e tinham poucos tanques e munições. No entanto, os finlandeses tinham algumas vantagens importantes, como território e condições climáticas. A fronteira de 1.340 quilômetros com a União Soviética era quase intransitável. Os combates ocorreram principalmente na parte densamente arborizada do sul da Finlândia e quase não haviam estradas. Além disso, os finlandeses eram exímios lutadores de inverno e conheciam muito bem o terreno que defendiam. O inverno de 1939 e 1940 foi particularmente frio, atingindo temperaturas recordes de 43 graus Celsius negativos. Então o frio, a neve e as poucas horas de luz do dia foram fatores dos quais os finlandeses conseguiram aproveitar. Em contraste, os soviéticos tinham algumas desvantagens. Primeiro, nem todas as unidades soviéticas tinham roupas de invernos adequadas. Então, milhares de soldados acabaram congelados. Em segundo lugar, embora os soviéticos estivessem bem equipados com artilharias e tanques, um expurgo do corpo de oficiais realizado por Stalin eliminou quase todos os oficiais mais capazes. Os expurgos de Joseph Stalin foram campanhas de repressão e perseguição políticas realizadas na década de 30 com o objetivo de consolidar o poder. Centenas de ativistas da oposição foram presos e dezenas de comandantes do exército foram substituídos por menos experientes, mas leais. Isso finalmente acabou contribuindo para o mau desempenho do Exército Vermelho na Finlândia. E terceiro, embora a União Soviética tivesse vasta superioridade aérea, os danos que os bombardeiros causavam eram limitados porque a Finlândia tinha poucos alvos valiosos para serem atacados. Tendo pouca infraestrutura, portanto, os trilhos eram os principais alvos, mas
foram reparados pelos finlandeses em questão de horas. Na terceira semana da guerra, Stalin não estava muito satisfeito com o desempenho do exército soviético. Os finlandeses ainda se defendiam bem e, em alguns casos, contra-atacavam. A Finlândia, com ajuda externa, conseguia se manter mesmo com sua inferioridade numérica. A Suécia foi uma das nações que mais contribuíram com a Finlândia. Porém, em 1º de fevereiro de 1940, Stalin ordenou uma nova ofensiva, agora com mais homens, cerca de 600 mil, novas artilharias e tanques, e não restou outra alternativa para o governo finlandês que admitir rendição e a perda de 10% de seu território ao sul e anexação da região da Carélia por parte dos soviéticos, satisfazendo desta forma os desejos de Joseph Stalin. Mas, apesar disso, conseguiu manter a sua independência. A guerra ceifou a vida de 25 mil finlandeses, mas os soviéticos sofreram cerca de 168 mil baixas. A partir desse evento catastrófico, a ideia de que a Finlândia precisava ser capaz de se defender por conta própria está profundamente enraizada na sociedade finlandesa. Embora na chamada Guerra de Inverno contra a Rússia tenha tido a simpatia da maioria dos países, recebeu pouca ajuda. Portanto, para a Finlândia, a cooperação com outros países é muito valiosa. Mas, em última análise, a defesa do país está nas mãos dos finlandeses. É por isso que há anos que se prepara para a guerra. Em 1958, a Finlândia aprovou a Lei de Defesa Civil, graças ao qual o país construiu 54 mil bunkers para abrigar 80% da população, ou seja, 4,4 milhões de pessoas em caso de ataque nuclear ou bombardeio pesado. Esses bunkers estão equipados com alimentos, roupas de cama, instalações sanitárias e hospitais. Por exemplo, Helsinki, a capital da Finlândia, abriga um bunker de metrô escavado a 25 metros de profundidade. Abrange uma área de 14.750 metros quadrados. Em tempos de paz, funciona como centro desportivo, com cafeteria, ginásio e parque infantil. Mas se ocorrer um ataque, ele pode ser transformado em abrigo em 3 dias. Além disso, por lei, qualquer edifício com mais de 1.200 metros quadrados deve criar um abrigo. Portanto, a Finlândia é um dos países mais bem preparados para proteger sua população em caso de ataque. Quando a Guerra Fria terminou em 1991, a maioria dos países europeus reduziu os seus gastos com defesa, desenvolveu forças militares mais pequenas e abandonou o serviço militar obrigatório. A Finlândia, no entanto, escolheu um caminho diferente, especialmente por causa da sua fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia. A Finlândia manteve o serviço militar obrigatório e elevados gastos militares. O número de militares na ativa na Finlândia é baixo, cerca de 19 mil soldados, mas em caso de necessidade pode reunir 280 mil, um número muito alto para uma população de apenas 5,5 milhões de habitantes. Além disso, possui 870 mil funcionários de reserva bem treinados, o que coloca em 9º lugar no ranking mundial. Por outro lado, enquanto mais países europeus vendiam seus equipamentos militares, a Finlândia foi no caminho inverso. A Finlândia não ficou parada no tempo e seu poderio militar tem sido atualizado constantemente. O país, recentemente, comprou mísseis, aeronaves, tanques de batalhas e obuseiros. No total, os gastos com defesa finlandeses foram de 6,5 bilhões em 2023, o que equivale a 2,3% do seu PIB, acima dos 2% do PIB recomendados pela OTAN. Portanto, tropas bem treinadas e equipamentos modernos colocam o país em uma boa posição de defesa, mas há algo muito importante: a disposição dos cidadãos em defender o seu país. Em uma pesquisa de 2015, 74% dos entrevistados na Finlândia disseram que estavam dispostos a defender o seu país, a maior porcentagem entre os países europeus avaliados. E provavelmente, após o ataque à Ucrânia, essa porcentagem aumentou. Portanto, o serviço militar obrigatório, sua história e seu vizinho tornaram o treinamento militar parte da cultura e do caráter da Finlândia. Até mesmo a invasão russa da Ucrânia melhorou a moral e a dedicação dos recrutas, porque agora que o risco da guerra é ainda maior, faz sentido servir nas forças armadas. Na verdade, metade dos finlandeses é da opinião de que a Finlândia deveria preparar-se para a guerra nos próximos anos. E como mencionado, o país levou a segurança nacional muito a sério e vem se preparando para a guerra há várias décadas. O que faz sentido porque, apesar de aderir à OTAN em 2023, em toda a Europa eles estão na expectativa de que Donald Trump se torne presidente e
cumpra o artigo 5 do Tratado da OTAN, que obriga os membros da OTAN a ajudar qualquer Estado-membro em caso de ataque. Concluindo, a guerra entre um país da OTAN e a Rússia está cada vez se tornando mais provável. Ter decidido aderir à OTAN é um acontecimento muito relevante e diz muito sobre a atual situação geopolítica.